E aí, aventureiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, você não tem noção de como esse dia é especial pra gente. Especial por dois grandíssimos motivos. O primeiro, como a gente está trazendo nos últimos podcasts, o Dani analisou um dado que 95 dos podcasts não duram até o 21º episódio. E esse é o nosso 21º episódio. Ou seja, já estão entre os 5% dos podcasts globais. Isso é uma baita conquista nossa e de vocês, nossos ouvintes, que sem vocês esse podcast não sairia. E a segunda é que uma pessoa que está aqui hoje, o convidado, é um cara incrível, um cara que influenciou tanto eu quanto o Dani, inclusive o Dani no estilo, vocês vão entender por que depois. Então é um cara muito referência, muito do assunto que a gente está falando também. Então vai ser um papo incrível para vocês. Bom, para quem não me conhece, né, gente, aqui é o Guamá. Eu sou loiro, eu tô usando óculos branco, tô com a barbinha que eu preciso fazer. Hoje já tá mais ruiva que o normal. Tô de camisa rosa, estou de calça jeans, tô de chinelo, porque eu ainda não saí de casa, mas daqui a pouco eu vou botar um tênis para poder sair. E tô com ele. Salve, Dani, beleza? Fala galera, como é que vocês estão? É sempre um prazer estar aqui fazendo mais um episódio de podcast. E como o Guamá disse, hoje é um podcast muito especial que eu vou guardar aí com um carinho absurdo dentro do meu coração. E bom, de costume, eu continuo careca, minha barba só está crescendo. Dessa vez ela tá alinhada, quem tá acompanhando aí nos stories consegue ver que tá estiloso. E estou usando uma blusa polo cinza, uma calça preta e um sapato cinza também. Eu tô numa paleta interessante. E falando sobre o nosso convidado especial, a gente comentou que é o 21º episódio, né? E sabe o que é engraçado, Pedrão? Esse é um dos episódios Uhum. mais importantes para qualquer carreira de um podcaster. E para valorizar um pouco dessa história nossa, a gente trouxe aqui um convidado que foi de fato um dos primórdios, assim, que incentivou essa jornada de comunicação e, querendo ou não, é uma das maiores referências que a gente tem aí nesse tipo de assunto. Então eu queria convidar você para chegar mais perto pra gente aqui. Chega mais, professor Vavo. Como é que você tá, meu amigo? Grande Dani, grande Guamá, que alegria estar com vocês aqui nesse dia tão especial em que chegamos ao episódio número 21. Uma grande alegria, uma grande satisfação poder participar com vocês. Obrigado pelo convite, falar sobre esse tema que é a minha paixão. Eu que não me considero especialista no tema, me considero um aprendiz, um apaixonado por esse tema da comunicação, oratória, escutatória, tudo relacionado aí à liderança, people skills, uma alegria enorme. E aproveitando também já me descrevendo aqui para nossa audiência, também estou com o mesmo estilo aí do Dani, careca, de barba. O Dani está com a barba um pouquinho mais escura que a minha, mas ele vai chegar lá. Em breve ele vai ter um pouquinho dessa barba branca também. Casaco azul e camiseta preta por dentro do casaco. Obrigado aí pelo convite. Vamos bater esse papo aí. Espero que seja bastante proveitoso e útil para quem vai nos assistir. Com certeza, isso eu não tenho dúvidas. Inclusive, fazendo aqui a breve ressalva, a barba branca eu vou ter. Agora o cabelo branco já é um problema que a gente não precisa preocupar, né, Vavo? Exatamente. Guamá em breve também estará nos Vou juntando chegar aí lá. com essa careca aí que já tem grande potencial. Não, já tô investindo já pesado na cara. Exatamente. E Vago, para iniciar, conta um pouquinho pra gente quem é você e como que a gente consegue. Literalmente, fala um pouquinho sobre você em si e como surgiu essa tua grande paixão aí com comunicação. O meu nome é Vabo, na realidade Vabo é o sobrenome, então tem um primeiro nome que é Luiz, mas quem me chama de Luiz é porque não me conhece, então uma pessoa que não tem intimidade nenhuma, quem já me conhece já sabe que virou o primeiro nome, tem pessoas que convivem comigo bastante tempo e às vezes nem sabe que o nome é Luiz. E eu me defino como sendo um engenheiro de formação, professor por vocação e empreendedor por missão. Eu sou um grande aprendiz aí desse tema, primeiro do empreendedorismo, depois de liderança, people skills e dentro das people skills, sem dúvida, comunicação, oratória, escutatória são pilares fundamentais. Então, dentro da minha trajetória empreendendo e trabalhando, eu percebi que, sem dúvida alguma, essas são as habilidades que fazem toda a diferença. A gente tem todo um sistema educacional voltado para a formação de habilidades técnicas. Lembro da época da escola, matemática, física, química. Depois você vai para a faculdade de administração, você vai estudar finanças, estratégia, marketing.
sendo que, na realidade, não são essas habilidades que hoje em dia fazem total diferença. Não quer dizer que não sejam importantes, continuam sendo importantes. Porém, as mais importantes, ou no mínimo tão importantes quanto, são as habilidades comportamentais, socioemocionais. Então eu resolvi mergulhar nesse mundo exatamente porque ou você tem de um lado a habilidade técnica super rígido, super formal, e do outro lado você tem muito um lado menos científico, o que também não tem problema, ambos os lados são bons, tem público, é interessante, mas eu entendo que existe um caminho do meio que a gente poder desenvolver técnica, ferramenta, métrica para essas habilidades. Então, eu acredito que é dessa forma que a gente pode contribuir melhor para quem nos acompanha. Exatamente. Pô, perfeito, Vago. O Dan, quer falar alguma coisa? Não, eu ia comentar de fato como que é importante esse aspecto da people's skills, né? Que muitas vezes isso era meio que negligenciado com o tempo passado, que era muito de, Uhum. o melhor técnico é aquele que tem maior destaque. Sendo que hoje a gente sabe que se duas pessoas no mesmo nível de tecnicidade ali estão competindo com uma vaga, quem tem essa habilidade comportamental um pouco mais aflorada tem a tendência a sair pela à frente, né? E isso é uma coisa que às vezes até um nível um pouco menor, mas com uma capacidade técnica, que sabe se posicionar, que sabe se comunicar e que demonstra esse valor pessoal ali, tende a ter um posicionamento de mercado um pouco mais avantajado. Com certeza, inclusive as pesquisas mostram, né? 91% das pessoas hoje no Brasil são contratadas pelas habilidades técnicas, mas demitidas pela falta de habilidades comportamentais, são contratadas pelas habilidades hard skills e acabam saindo por causa da falta de people skills. Então, esse é o trabalho nosso de conseguir levar esse tema para todos e com isso poder capacitar melhor tanto os profissionais quanto as pessoas em geral. Inclusive, algo bem legal, que eu aprendi até no podcast do Vado, que a gente estava comentando um pouquinho antes, que muita gente fala o termo soft skills. E soft skills não é um termo legal. Por quê? Porque soft vem da palavra, tipo, é hard, tipo, trabalhador, é difícil, soft seria mais fraco, digamos assim. Então é um termo que ele é antigamente usado, um termo pejorativo, para discriminar esse tipo de habilidades, como emocional, comunicação, liderança, adaptabilidade, entre outros. Então hoje em dia, se você vê tudo aqui, a gente fala people skills, por quê? Porque basicamente a gente está tentando mudar o termo, né, para ser mais adequado à realidade, que são habilidades de pessoas, não algo mais soft, como foi lá atrás. Eu corrigi muita gente isso depois que eu vi no podcast do Vavo, então todo mundo sempre aprende um pouquinho também. Mas algo muito legal, Vabo, explorando até um pouquinho na minha trajetória e da trajetória do Dani, por que a gente começou a estudar a comunicação? Porque a gente tinha um problema. Vocês perceberam aqui, eu sou uma pessoa um pouco gaga, falo um pouquinho rápido, e isso me atrapalhou em diversos momentos. Eu era extremamente tímido. Quem me vê hoje em dia não tem como acreditar nisso, porque eu falo com qualquer pessoa hoje em dia, assim como o Dani. E com isso a gente começou a se adiantar nesse tema, que é a comunicação, e viu que milhares, milhões, até bilhões de pessoas têm o mesmo problema, que é a comunicação. Então a gente já conseguiu unir, entre aspas, o útil ao agradável, porque é algo que a gente gosta, algo que a gente passou, a gente queria meio que devolver para a sociedade um pouco disso. Mas como é que foi para você? Como é que era o Vavo lá criança, relacionado à comunicação? Por que você começou a estudar esse tema? E qual foi, tipo, mais ou menos, seu crescimento na comunicação? Lembro na época da escola que eu nunca fui tímido, introvertido, mas sempre dá aquele friozinho na barriga quando a gente tinha que falar. A questão é que é o maior medo do ser humano, a gente sabe disso. Falar em público aparece em todas as pesquisas como sendo realmente esse grande desafio que todos nós temos que enfrentar. Muitas vezes o medo não é falar em público, mas é falhar em público. Então as pessoas ficam com esse receio máximo de se expor. Será que vai dar branco? Será que eu vou conseguir concatenar bem as ideias? Eu desde cedo, então, acabei me expondo a esse tipo de situação, porque eu fui representante de turma na época da escola, depois fui presidente do Grêmio, depois na época da faculdade participei da empresa Júnior, tive a oportunidade de fazer um curso de oratória já com 14 anos, tive essa oportunidade, meus pais me ofereceram essa oportunidade. Então, a única diferença é que eu, há mais tempo, estive exposto à técnica, a ter que me desafiar, a ter que correr atrás. Então, essas horas de voo é que contribuíram para que hoje eu pudesse, depois eu desenvolvi sendo professor na faculdade,
na PUC do Rio, depois no INSPER, depois na Link, hoje nas iniciativas da VAB 23, em parceria com o G4, a gente tem algumas imersões. Então, pensa bem, eu comecei a dar aula em graduação em 2012. Eu cheguei a dar algumas aulas antes em projetos voluntários, mas em 2012 eu comecei. Nós estamos em 2023, ou seja, tem aí 11 anos, 12 anos de sala de aula. Completar aí, arredondando, 11 anos de sala de aula. E aí, imagina 11 anos em que eu tive que, em média, ali, vamos arredondar também, botar 6 horas semanais. Então, há 11 anos, pelo menos 6 horas semanais de sala de aula, de plateia, fora quando você tem evento, palestra, reunião, mas garantido, 6 horas semanais durante 11 anos, na última década. Então, na prática, a única diferença é que eu fui me expondo a isso. Então, fiz curso, li livro, escrevi o meu próprio livro e montei essa aula, virou imersão, virou curso, virou treinamento, curso online, curso presencial, podcast, live, veio pandemia. Então, na realidade, a principal mensagem é que, sem dúvida alguma, a gente tem que treinar, a gente tem que tentar se expor a qualquer situação que a gente puder para a gente poder botar em prática. E aí, com isso, foi facilitando para mim esse dia a dia, tocando times também. E aí essa habilidade eu resolvi estudar com mais detalhes, porque é uma base do relacionamento entre dois seres humanos, um fala, outro escuta, um fala, outro escuta. A escutatória entrou mais recente na minha vida, a oratória, o ato de falar, já tem um pouco mais de tempo. E aí eu fui percebendo que valia a pena investir mais tempo para eu estudar sobre isso, para então poder ser um professor melhor e facilitar para quem estivesse comigo as principais técnicas, habilidades, ferramentas e exercícios. Perfeito. Inclusive, uma coisa que me ressalta muito esse contexto da importância da prática para conseguir alcançar, de certa forma, esses desafios, né, de falhar em público. E se a gente fosse colocar em pauta, Vabo, quais seriam, pelo menos, a principal aspecto, além de treino, que você diria para as pessoas aí que estão acompanhando a gente, que tem um pouco desse receio de falar em público, de falhar em público em si? O que você conseguiria colocar em pauta aí para conseguir ajudar um pouquinho esses ouvintes? Uma dica fundamental é essa, de sempre treinar, mas tem uma anterior a essa, que é você acreditar que você é capaz de melhorar. Porque o que eu vejo muitas vezes nas nossas imersões, a gente tem imersões aí praticamente todo mês, em que eu recebo os alunos, coloco os exercícios e vejo eles falando, dou feedbacks. O que eu percebo é que metade deles, aproximadamente, realmente estavam no momento de ouvir as técnicas, de se desafiar, de aprender algo novo, de colocar em prática, receber feedback. Mas a outra metade está no passo anterior, que é saber lidar com o nervosismo, saber lidar com a tensão, com a ansiedade, ter que se virar, ter que acreditar que consegue. Então muitos nem vão na imersão, nem vão no curso, porque acham que não nasceram para isso. Acham que não é para mim, não nasci para isso, isso não faz sentido, eu não vou conseguir, eu não mereço, tem alguém melhor do que eu, vai dar branco, vem um monte de pensamentos sabotadores, crenças limitantes, que é o que exatamente a gente pretende ajudar a remover. Ou seja, conhecimento fundamental. Você é você, você não é seus pensamentos. Então, quando você pensa algo e você acredita que aquele pensamento é verdade, esse é um risco muito grande, porque não é verdade. Todos nós, seres humanos, nascemos com a capacidade de comunicação. Uns com maior facilidade, outros com menor facilidade. Mas mesmo aqueles com menos facilidade, se dedicarem, se acreditarem que conseguem, que são capazes, que correr atrás, vai conseguir subir 1, 2, 3 degraus. Não quer dizer que vão ser melhores do mundo, basta só acreditar, não é suficiente para conseguir. Mas não acreditar é suficiente para não conseguir. Ou seja, tem que acreditar. É o primeiro passo. Depois vai ter 458 passos adiante. Mas se nem acreditar, o primeiro passo já não consegue. Então a primeira dica é essa: acredite que sim, você pode melhorar na sua capacidade de comunicação e oratória. Depois você vai começar a treinar. Depois você vai estudar, vai correr atrás, vai pedir ajuda. E temos um caminho longo pela frente. Mas o primeiro passo é sempre mais difícil. O segundo já é menos difícil que o primeiro. O 48º vai estar moleza, porque você já vai estar num ritmo que saiu da inércia. Isso é muito legal que você trouxe.
A gente até abordou um pouco desse tema com o Pedro Zita, né, no podcast, se não me engano, é o 11º, 12º. A gente abordou um pouquinho sobre, tipo, a gente ter essa mentalidade, tipo, cara, eu vou me desafiar, eu preciso acreditar que eu sou bom e eu preciso entregar e ir tentando. Isso me lembrou de um livro, que foi um dos livros que mudou muito a minha mentalidade, que é o livro O Poder do Carisma, que é um livro essencial, acho que é um livro muito bom, eu gostei muito desse livro, que ele traz que, cara, a gente quando começa a tentar se desenvolver na parte de oratória, a gente sempre tem alguém que nos inspira. Então, por exemplo, pô, eu tô aqui no Esteve esperando no Vado, que é um cara que eu vi que tem uma comunicação incrível. Se eu tentasse copiar ele e 100%, não ia sair igual. Por quê? Porque, como ele comentou, ele tem 11 anos de aula de andando sobre oratória e eu não tenho esses 11 anos de aula, então eu não conseguiria copiar exatamente ele. E aí eu poderia entrar nesse problema que pensava, não consigo, e aí entraria naquela crença limitante. Então, o que esse livro traz? Ele traz que você precisa sim ter inspirações, é importante, mas você precisa trazer você. Eu acho que isso que o Fábio falou, para mim, foi a coisa mais importante que traga na comunicação, que é a frase que o Dani adora: cada ser humano é um universo potencial. Então, tenha certeza que o que você vai falar é importante. Tenha certeza que o que você vai falar vai agregar para alguém, às vezes pode agregar um conteúdo, às vezes pode agregar uma palavra amiga, às vezes pode agregar um sorriso que a pessoa vai tirar. Então, é importante o que você está falando. É algo muito legal e algo muito válido que você está comentando. É até uma frase que o Claudinho usa bastante, quem acompanha a gente sabe que a gente traz muito o Claudinho aqui pra gente. Às vezes, 1% do seu conhecimento é 100% do conhecimento de outra pessoa. Então, ter esse autoconhecimento e essa vontade de saber que essa necessidade, né? Que você é importante e faz aquilo falar é algo sensacional. Mas entrando agora um pouquinho já no tema da oratória, que acho que tá todo mundo aqui curioso. O pessoal tá gritando aqui já no meu ouvido já pra falar de oratória. Brincadeira. Todo mundo aqui empolgadaço com oratória. Vamos começar. Cara, eu quero começar a estudar oratória. Quais são os primeiros passos, as primeiras técnicas? Conta um pouquinho mais sobre a oratória que você foi desenvolvendo nesse tempo aí. Legal, o que eu percebi é que muitas pessoas dão muito valor ao conteúdo do que vai falar. O tema que estudou, é o tema do trabalho. Então, o conteúdo, claro, tem um monte de elementos importantes para você planejar um bom conteúdo, para você se estruturar, mas dão muito pouco valor à forma como eu vou transmitir esse conteúdo. E as pesquisas mostram também tudo isso baseado em neurociência, baseado no que a gente vê dos estudos mais recentes e dos mais antigos também, porque se são estudos antigos e que sobreviveram ao teste do tempo, também é interessante a gente observar. Um dos principais estudos, o professor Albert Mehrabian traz para a gente, 7,38,55. 7% da nossa comunicação vem do conteúdo, vem das palavras que nós falamos. 38% vem do tom de voz. E 55% da linguagem corporal, postura, gestos, expressões faciais. Ou seja, 93% de como nós nos comunicamos vem da linguagem não verbal. Só 7% da linguagem verbal do conteúdo. Ou seja, para começarmos a falar de oratória, muito importante entender como você fala, muitas vezes vai ser tão ou mais importante do que você fala. Então a gente precisa entrar no detalhe do como a gente fala. Como eu consigo utilizar minha voz para transmitir a mensagem, minha postura, meus gestos, minha expressão facial, como que eu consigo evitar aqueles ruídos, que são os vícios de linguagem, os maneirismos, as muletas da comunicação, aquelas pausas preenchedoras, aquele Como é que a minha roupa vai transmitir também o que eu quero poder fazer? Então, todos esses elementos da vestimenta estética, postura, gesto, expressão facial, voz, olhar, maneirismo, vício de linguagem, tudo isso vai contribuir para que a mensagem seja, se for uma mensagem muito bacana, vai potencializar. Se for uma mensagem muito bacana e você não usar uma forma correta, vai atrapalhar a sua mensagem, o seu conteúdo. Então, ao entrar nesses elementos, tem diversas técnicas que, ao praticar bem essas técnicas, a pessoa vai poder naturalmente fluir melhor, sentir melhor, diminuir o nervosismo e também vai se tornando mais confortável. Mas no início, nossa, mas é muita técnica. Sim, mas vai entrar no sangue, você vai trabalhar, você vai treinar, aquilo vai ficando natural conforme você for praticando. O interessante que eu já parei para refletir sobre isso
é que naturalmente a gente tem algumas habilidades ou competências que facilitam nossa comunicação como um todo, né? Por exemplo, eu me considero um bom utilizador da voz. Eu consigo ter uma voz ali que consigo fazer essa modulação. E quando eu penso estrategicamente usar isso a meu favor, faz toda a diferença para conseguir transmitir uma mensagem. Eu já conheço pessoas que usam muito bem a questão de gesto, é o famoso italiano que eles falam gestual. E pô, o Pedro vive brincando com essa situação que você consegue contar uma história inteira só usando gesto e isso é fantástico. Então uma coisa que eu percebi que faz muita diferença, que até foi até um dos aprendizados assim que eu já tive ao decorrer desse tempo, inclusive contigo, né, Vabo? Que entender como isso se expressa com você, qual a sua habilidade ou característica boa você pode utilizar para potencializar essa mensagem que você quer passar no final do dia. E quando a gente fala dessa questão de linguagem corporal, uso de voz, eu sempre gostei de ter muita associação de que as palavras que eu estou usando vou usar exemplo de uma barra de chocolate. As palavras que eu estou usando é o chocolate em si. E a forma é muito da embalagem que eu estou utilizando para dar aquele contexto a mais. Então pode ser um papel de bombom, pode ser um papel plástico, pode ser uma caixa. Tudo isso vai definir no final do dia qual é o valor daquilo que está sendo falado também. E falando nesse aspecto de valor, uma situação, não só situação, mas vivência que a gente estava comentando, beleza, hoje eu consigo desenvolver um pouco mais a questão da oratória, eu vejo o valor de falar sobre isso. Mas oratória é tudo? Porque a gente comenta sobre a questão de saber falar bem. E aí eu queria até puxar esse momento para sobre o segundo aspecto, que também tem a ver com comunicação, é como ouvir bem. E eu acho que essa tem sido a maior dificuldade aí das pessoas no mundo inteiro, ainda mais no nível, no nível em que a gente tem um acesso à informação o tempo todo muito rápido. Como é que a gente consegue retomar esse aspecto para ouvir melhor o que o outro tem a dizer, Vabo? Eu até pensando nisso, que ó, tem aqui o livro Falar em Público é para você, que é um livro de oratória. Eu tive a oportunidade de escrever, mas olha que coisa interessante. Ele é o único livro de oratória do mundo que tem um capítulo de escutatória antes da oratória. Então começa lá, introdução, capítulo 1 do livro, depois da introdução, escutatória. Você aprendeu a ouvir, você aprendeu a escutar, aí sim você pode começar a aprender a falar. Então, como já dizia nossa avó, né, ela dizia o quê? Tem dois ouvidos e uma boca. Ou seja, você ouviu o dobro do que você fala. Então, e também tem uma frase antiga também do budismo tibetano que diz o seguinte: quando você fala, você só repete o que você já sabe. Mas quando você escuta, você pode aprender alguma coisa nova. Então, sem dúvida alguma, a escutatória é uma habilidade crucial para você conseguir desenvolver bem suas demais tarefas, sua conexão. Porque muitas vezes as pessoas querem se comunicar apenas pela comunicação, mas esquecem que a comunicação é um meio para obter uma conexão com a outra pessoa. Você se comunica para se conectar com a sua plateia, para se conectar com o seu cliente, com o seu time, com o seu sócio, com o seu investidor, com o seu marido, mulher, namorado, namorada, filho, filha, pai, mãe, quem quer que seja, na vida pessoal ou profissional. Então, a escutatória é um elemento em que você está presente. Não tem como você ouvir verdadeiramente algo ou alguém se você não estiver com seu foco atencional 100% dedicado àquela pessoa, se sua presença não estiver sendo contemplada. Então, conseguir ouvir alguém verdadeiramente é a base para você desenvolver a empatia, é a base para você saber se comunicar de forma não violenta, é a base para você gerar conexão, que a partir da conexão vem a confiança. Legal. E a partir da confiança são criados os vínculos, são criados seja um processo de venda, um processo de liderança, um processo de educação. Então eu acredito muito que ao colocarmos o nosso foco, a nossa atenção em desenvolver a nossa habilidade de escuta ativa, nós estaremos nos desenvolvendo melhor também como seres humanos e praticando aquela que na minha visão é a virtude mãe, é a virtude chave para que a gente possa atuar como seres humanos, é a humildade. Porque se eu só quero falar, eu não estou tendo a humildade, desenvolvendo esta virtude
de me calar, me aquietar, me silenciar, para poder então agora te ouvir e ver se eu aprendo algo novo, e ver se eu interajo com você, e ver como eu posso te ajudar. Então eu só consigo verdadeiramente ouvir quando eu primeiro desenvolver um pouco da humildade. E aí sim eu vou ouvir, e aí sim deriva toda essa maravilha de demais habilidades e virtudes e valores na conexão entre dois seres humanos. Perfeito. Vocês percebem que a gente gosta muito de falar de escutatória aqui nesse podcast, porque é um tema que eu tenho muita dificuldade. E eu aprendi escutatória com o Vabo, porque eu não conhecia esse termo, inclusive eu li o livro dele. Então, para quem quer se desenvolver, o livro é sensacional. Hoje em dia, algumas coisas do podcast eu preparo com base no livro, eu preparo apresentação, treinamento. Então, quem quiser se desenvolver de maneira diferente do que você já desenvolveu até hoje, cara, é um livro incrível. Eu já li esse livro 2 vezes, eu estou no caminho de ler a terceira também agora, porque eu sempre aprendo mais. E essa parte de escutatória foi para mim uma parte reveladora. Porque, até se eu não me engano, uma coisa que eu gosto muito de abordar, até queria ver com você sobre isso, porque é muito difícil estudar sobre escutatória, inclusive eu não acho em nenhum outro lugar além do seu livro, então depois eu até queria umas recomendações de livros, alguns lugares para poder estudar mais sobre escutatória, mas eu acho que é algo muito forte que eu vejo muitas pessoas é querer mostrar valor. A gente tem como se fosse aquele comercial. Então eu preciso falar em comercial de 15 segundos para tal uma pessoa, para um possível investidor, possível cliente, possível amigo, possível relacionamento, para mostrar que eu sou uma pessoa de valor, que vale a pena conversar comigo, que vale a pena me ter próximo. Só que até baseado naquele livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a gente gosta de pessoas próximas da gente que nos sentimos bem. A pessoa que só fala não faz isso. Mas é muito difícil a gente conseguir entender esse nosso ego humano, nessa, como você comentou, sociedade muito acelerada, para conseguir escutar mais. Como que você lida com esse ego e como que você ensina as pessoas a lidar com esse ego? Você comentou um pouquinho da humildade, mas acho maneiro de entrar um pouquinho mais nesse tema, porque acho que é o mais difícil da escutatória. Entender que você não precisa falar muito, você pode abaixar um pouco o ego para escutar um pouquinho mais. Então, como que funciona um pouquinho para você e como que você ensina as pessoas a controlar esse ego? Ótimo ponto. Você sabe que a humildade é uma virtude humana tão sutil, que quando a gente fala dela, ela já foi embora. Então, é realmente um exercício diário da gente sempre relembrar os conceitos fundamentais, bebendo nas diversas fontes que nos ajudaram e nos trouxeram até aqui. Nós estamos sob o ombro de gigantes. Então, um dos gigantes que eu recorro sempre é o grande escritor brasileiro Rubem Alves. Inclusive, você deve lembrar que tem no livro o termo escutatória. Foi ele que inventou, é um neologismo que ele trouxe num texto chamado Escutatória. Comprei os direitos autorais desse texto, fiz questão para poder colocá-lo na íntegra no livro. Texto espetacular, maravilhoso. Quem está aqui assistindo depois joga aí no Google, vai achar algum fragmento do texto. Se quiser ler o texto completo, tem no livro. E o primeiro parágrafo do texto já é um grande ensinamento. Rubem Alves diz assim: sempre vejo anunciados cursos de escutatória. Nunca vi anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E ainda podemos passar adiante esse ensinamento, ou seja, todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Todo mundo quer aprender a contratar pessoas, ninguém quer aprender a demitir pessoas. Você quer desenvolver sua alta performance? Claro, alta performance eu quero. Mas você quer desenvolver sua alta presença? O que é alta presença? Você quer ter um super cérebro super conectado com todas as sinapses neuronais? Quero. Mas você quer desenvolver o coração também? Super coração? Não, aí é papo de abraçar árvore. Aí não... Então você tem o tempo inteiro essa... Você quer liderar pessoas? Claro, vou comprar um curso, livro, treinamento, mentoria para liderar pessoas. Mas antes disso eu queria te dar um curso de como ser liderado. Não, mas aí não precisa, né? Ser liderado. Então, esse é a grande... Mas todo líder, ele é liderado.
em outros contextos ou até no mesmo contexto, porque você vai liderar um time e vai ter um líder que vai te liderar. Ah, mas eu sou o CEO da empresa. Tá, mas o seu cliente então vai te liderar, o seu conselheiro, o seu sócio vai te liderar, seu marido, sua mulher em casa vai te liderar, dependendo do contexto. Mas isso não tem curso de como ser um bom liderado, como saber ouvir melhor, como demitir corretamente, como desenvolver o seu super coração e sua alta presença ao invés da alta performance. Não é que os outros não são importantes, são super importantes. Mas se não tiver o irmão gêmeo junto, perde um pouco desse sentido. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver isso é trazer para a consciência a necessidade. É perceber quais são os principais conceitos, valores, princípios, virtudes, quais são esses elementos que a gente precisa estar consciente de que a gente precisa desenvolver. O passo seguinte é buscar esse aprendizado, essa ferramenta. E no livro, por exemplo, recomendo uma série de ferramentas. Então você tem tanto a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, é outro gigante que nós estamos sobre o ombro dele. Então Rubem Alves, Marshall Rosenberg. Tem a Celeste Hadley, que é uma autora americana, tem um TED dela, 10 formas de você conversar melhor, fala bastante também sobre ouvir melhor. E tem todo o desenvolvimento de empatia, e aí uma das principais, tem duas autoras muito boas de empatia, que é a Brené Brown, fala muito de vulnerabilidade, empatia, e também a Kim Scott. Ela tem o livro Empatia Assertiva, em inglês chama Radical Candor, também são temas importantes. Então, quando a gente começa a estudar mais sobre esses elementos, a gente vai ver vídeo, vai ver TED, vai ler livro. E aí, num curso meu, por exemplo, o que eu fiz? Em homenagem ao Rubem Alves, nós criamos o curso de escutatória. Então, temos uma aula de escutatória em que a gente faz alguns exercícios, alguns debates, algumas provocações de reflexão, compartilha algumas ferramentas de como é que a gente consegue trocar ideia, falo sobre os tipos de ouvinte, para que a pessoa possa perceber assim, olha... E normalmente eu falo assim, ó, pessoal, vou contar para vocês aqui os 7 principais tipos de ouvintes e eu gostaria que vocês pensassem se vocês conhecem alguém assim. Aí eu conto os 7. 80% da turma, 100% conhece alguém. 80% aponta o dedo e fala, meu vizinho, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, meu colega de trabalho, meu chefe. Só 20% que olham e falam, eu mesmo sou... E é os 7, não é assim, eu sou um tipo ou 2, eu sou os 7. Talvez apareça mais o tipo 3 e o tipo 4 em um determinado contexto, o tipo 1 e o 2 um pouco menos, mas todos nós somos os 7 tipos de ouvinte, e são 7 tipos ruins, tá? Não recomendados. Porque aí fica aquele negócio, tô esperando qual que é o ouvinte bom, Aí, claro, o 8º tipo é o ouvinte empático, que pratica a escuta ativa, que pratica a comunicação não violenta, e por aí vai, dentro desse contexto. Então, é muito mais um exercício de provocação, um exercício de reflexão, tem ferramentas para a gente, principalmente na hora que a gente estiver conversando com alguém, a gente perceber, será que essa pessoa ela está querendo que eu fale algo para ela? Ou ela quer apenas que eu escute verdadeiramente, com presença, e isso já será uma grande forma de demonstrar que eu estou interessado na pessoa. Porque o Guamá comentou agora, como é que você faz para gerar valor para os outros? Quando você quer gerar valor para os outros, você quer transmitir que você é uma pessoa interessante. Então, a dica é, não queira parecer interessante. Seja interessado. Porque ao ser interessado, é a melhor maneira de você ser interessante. Você quer ser só interessante, só você fala, só você mostra, só você se expõe. Você é interessado, você dá espaço para a pessoa, seu interlocutor, seu cliente, seu liderado, seu sócio, seu chefe, seu investidor, quem quer que seja. Seu marido, sua mulher, seu amigo, todos os nossos stakeholders. Eu dou espaço para a pessoa. E aí isso demonstra que eu sou interessado nela. Isso vai transparecer para ela que eu sou uma pessoa interessante por ser interessado nela. Parece um jogo de palavras, mas faz toda a diferença quando a gente entende cognitivamente isso e quando a gente sente isso e começa a fazer
na prática? Como é que muda os relacionamentos? Como é que facilita o nosso dia a dia? Como é que melhora a nossa comunicação, a nossa conexão, a nossa confiança? Quando a gente para de querer parecer interessante, para de querer ficar falando, passa a criar espaço para ouvir. Só um comentário rapidão antes do Dani entrar. Eu realmente me emocionei aqui, me deu até vontade de chorar, porque eu fui refletindo todo esse processo. Eu achei incrível o que você falou. Pode comentar, Dani. Eu sempre fui muito fã desse contexto, né? De ser interessado para se tornar interessante. E no conceito geral, eu pelo menos aprendi com o decorrer da vida que fazer uso de perguntas auxiliam muito nessa construção de relacionamentos. E segurar o impulso de querer falar e às vezes entender melhor, eu acho que isso cabe um pouco nesse aspecto de uma audição mais empática, facilita com que crie-se pontes e quebre-se barreiras, né? E uma coisa que eu acho super legal, até esse aspecto que às vezes a gente não para pensar sobre como ser liderado. Eu vi um TED, inclusive, um TED super curto, acho que tem 2 minutos, que fala sobre construção de movimentos. E lá nesse TED o cara fala que o mais importante não é a pessoa que iniciou o movimento em si, mas é o primeiro adepto, é o early adapter, né? Que é a pessoa que vai incentivar e vai validar a ideia inicial. Então, às vezes, a gente pode ser esse conceito que eu não sou o melhor líder do mundo, mas se eu conseguir apoiar aquela pessoa a extrair o potencial dela, eu vou estar fazendo o meu papel de liderança e vou estar tendo essa presença ali também. Eu vi que tu ia comentar alguma coisa, pode falar, Vava. E é complementar o TED, é o TED do Derek Sivers. Isso, é isso mesmo. Ele é careca, inclusive. Careca também. Tá vendo? A galera careca tem um certo nível de influência aí nas brincadeiras da parte. A famosa mente brilhante, né? Mente brilhante, se não é dentro da mente, pelo menos é fora, né? Na Exatamente. careca. Inclusive Então, eu tô precisando dar uma lustrada na minha, Vaba. A minha não tá chegando a brilhar igual a tua, não, velho. Você tá irradiante, hoje eu, cara. hoje eu dei um lustre especial porque eu sabia que eu estaria aqui com vocês, né? Vocês Ah, merecem um lustre especial na careca. Mas esse TED eu uso com meus alunos também, eu sempre mostro eles exatamente esse ponto, dizendo que o líder, o inovador, o fundador, ele é sempre super glorificado e vangloriado, quando na realidade ele só se tornou esse líder porque o primeiro seguidor, o segundo, o terceiro, o quarto seguidor fizeram dele um líder. Então o papel do líder é de você conseguir nutrir esses primeiros seguidores, porque é ali que verdadeiramente a sua liderança acontece. E o pessoal ainda confunde liderança com gestão. Liderança tem a ver com você formar pessoas melhores do que você. E líderes, formar líderes, não seguidores. Então, sem dúvida, essa essência entre a gestão, o crachá, o rótulo de gerente, diretor, gestor, versus a habilidade, a people skill, liderança, que tem muito mais a ver com influenciar, orientar, estimular, tem muito mais a ver com ouvir. A habilidade número 1 da liderança é a capacidade de saber ouvir, para que você crie o canal de diálogo com o seu liderado e aí sim você possa transformá-lo, contribuir para que ele se encontre na sua melhor versão. Então, liderança é sobre isso. Falar e ouvir estão totalmente conectados com essa nossa capacidade de poder extrair a melhor versão dos nossos liderados. cara, isso é fantástico, né? Porque é uma percepção que eu gosto muito desse conceito de liderança. Depois que eu comecei a entender um pouco do que se trata, a gente sabe que existem lideranças por papel, então seriam pessoas ali que têm aquele nível organizacional, enfim, e tem essa liderança por influência. E eu acho que quando a gente começa a entender esse aspecto da liderança por influência, de realmente extrair o melhor das pessoas que estão à nossa volta e incentivar com que isso realmente seja algo viável, é onde tá a grande beleza da coisa, né? E é hoje, assim, eu enxergo que talvez o nosso papel como orador, tanto eu, você, quanto o Pedro, é de conseguir realmente formar pessoas ali que vão ser capazes de encontrar o teu melhor, indiferente do que seja. E isso tudo passando por meio da comunicação. E falando nesse tópico de liderança, Vabo, eu sei que você é um líder e não tem como discutir isso. Não só um líder de formação, pelas questões que você já tende a gerenciar, mas principalmente um líder por inspirar outras pessoas. Um exemplo claro disso é aqui que vocês estão acompanhando, tanto eu quanto o Guamá. Fomos pessoas aí que teve a nossa trajetória impactada e, de certa forma, inspirada e muito por esse contato que a gente teve com o Vabo.
E eu queria entender hoje para você como que esse viés de ter esse aspecto da liderança influencia nas suas decisões e como que você acredita que as outras pessoas podem buscar isso, aflorar esse aspecto nelas também. Inclusive, só reconhecer aqui, Vabo, cara, pausa rapidinho, mas pô, eu sou muito. Eu sou muito feliz, assim, por ter te conhecido, tá? Eu sei que isso aqui não tem nada a ver com o que a gente tava falando, mas é só uma demonstração clara, assim, de gratidão por tudo que você tem feito aí, não só pela gente, mas pelo todo mundo que participa. Eu já teve a oportunidade de estar junto contigo também, mas, enfim, eu não poderia deixar de passar, pode falar. Imagina, eu que super agradeço, sem dúvida, para mim, meu papel, eu tenho uma missão de vida, que é minha missão como professor, é acordar todo dia de manhã cedo, lutando por uma educação, seja uma educação que realmente transforma, que contribui para que as pessoas possam se transformar nas suas melhores versões. Então, minha meta é, eu já tive a meta de querer impactar bilhões de pessoas, eu mudei um pouco minha meta. Minha meta é impactar uma pessoa todos os dias. Se nesse podcast alguém que está ouvindo a gente conseguir pegar um elemento desse, implementar na sua vida e melhorar, essa meta de hoje está cumprida. Se um story meu ou um post no feed do Instagram ajudar uma pessoa, se uma coisa que eu falei numa aula que eu dei, se eu recebo esse reconhecimento de vocês aqui hoje, para mim a meta do dia 10 de julho, que é o dia que a gente está gravando aqui, está cumprida. Amanhã eu vou acordar cedo de novo e vou buscar a próxima pessoa que eu puder ajudar. E com isso, vira um efeito multiplicador, porque nós estamos aqui conversando, vocês já implementaram um monte de coisa, já correram atrás, barará, vão ter pessoas que vão assistir a gente, vão fazer isso também, e aí é a pirâmide do bem, né? Nós estamos aqui multiplicando aquilo que, sem dúvida, são mensagens positivas que ajudam a gente a ter uma vida boa, ajudam a gente a buscar o sucesso, a felicidade, de uma forma baseada em princípios, em valores e em virtudes. Então eu acredito muito nisso. Então obrigado pelas suas palavras, é um prazer enorme poder contribuir, mas saiba que é muito mais mérito de vocês do que meu. Eu apenas fui um canal, eu acredito muito nessa filosofia, a filosofia da torneira. Então, eu sou a torneira, a água é o conhecimento, a água passa pela torneira, mas a torneira não é dona da água. Então, nós não somos donos disso. Absolutamente tudo o que eu falo, o que eu já escrevi, o que eu já compartilhei, eu aprendi com alguém. Então, junto com a filosofia da torneira, que é meu papel ser a torneira e a água passar por mim e inundar, vocês também agora estão sendo torneira e passando por vocês. E levando para mais pessoas que esperamos que também continuem nessa torneira. Então, tem a outra filosofia, que é a filosofia do papagaio. Ou seja, eu estou só sendo um papagaio aqui, repetindo as coisas que eu aprendi, uma série de livros. Aqui na minha mesa eu mostrei aqui o meu livro, tem esse outro livro aqui também, que é o Diário Estoico, do Ryan Holiday. Então, e por aí vai, uma série. Aqui atrás tem um monte de outros livros também. Então, o papel principal nosso é, beleza, a gente faz uma curadoria. Eu digo para meus alunos que o professor, ele é também um líder, assim como o pai e a mãe dentro de casa também são líderes, assim como o gestor na empresa também são líderes. Muitas vezes a gente associa só o líder no ambiente profissional. E a gente sabe que nem todo gestor é líder e nem todo líder é gestor. Uhum. Mas seria bom que se todos os gestores fossem líderes. Porque eu já tenho aqui o papel, a responsabilidade, o crachá, o rótulo de ser o gestor do time. Então seria bom que eu exercesse também essa liderança. Assim como tem pessoas que não têm o rótulo e que exercem essa influência, essa inspiração. Então, eu acredito muito nesse papel, o papel do líder ser esse multiplicador. Toda vez em que eu faço algo, eu estou somando. Toda vez em que eu ensino alguém ou transmito a alguém a forma de fazer, eu estou me multiplicando. E nosso objetivo é nos multiplicar e não apenas somar. Mas, como professor, eu chego com meus alunos e falo assim, primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu falo normalmente é quais são minhas crenças. E tem uma crença muito forte como professor que eu não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Então, vocês que leram o livro, que fizeram curso comigo, meus demais alunos de graduação ou de educação executiva, eu já alinho essa expectativa. Não vim aqui para ensinar nada para vocês.
Eu vim aqui para criar um ambiente para que vocês aprendam. Quando eu coloco foco no professor, o foco é ensinar. Ensinar, o foco no professor. Quando eu coloco o protagonismo no aluno, é o aluno que decide aprender. É o aluno que vai me dar atenção, vai refletir sobre o que eu falei, vai conectar com as suas experiências, vai decidir, isso faz sentido, então eu vou objetivamente, proativamente aprender aquilo que está sendo dito. Então eu não vou ser capaz de ensinar, mas os alunos vão ser capazes de aprender. O protagonismo no aluno. Eu vou no máximo ser capaz de trazer um conteúdo, fazer uma curadoria, provocar reflexões, triangular experiências. E este ambiente, esta sala de aula presencial, 4 paredes, virtual, podcast, live, Instagram, o que quer que seja, será o local em que a aprendizagem acontecerá por definição e por escolha dos alunos. Então, na minha visão, toda interação de liderança é uma interação de educação. Se o líder entende que seu papel é formar pessoas melhores do que ele, toda decisão que for tomada será uma oportunidade de educar a pessoa do time, educar o liderado. E aí eu vou falar o seguinte, olha, eu tomei essa decisão, ótimo, mas por que eu tomei essa decisão? O que eu levei em consideração? Quais são os fatores? Quem estava envolvido? Para que na próxima vez a pessoa esteja capacitada para tomar a decisão e de preferência uma decisão que seja ainda melhor do que a que eu tomei. Aí sim eu terei entendido a essência da liderança, seja em qualquer papel de liderança que eu esteja atuando. Cara, ser líder, pra mim, liderança é um dos temas mais incríveis. Só pede uma comunicação, porque eu gosto muito desses dois temas. Até porque eu tive experiência de liderança, né, dentro da empresa Júnior. Todo mundo que sabe que eu fui da empresa Júnior também, né. E eu virei diretor comercial no final do ano passado. Eu já entrei tendo que liderar o time de 8 pessoas direta e 3 pessoas indireta. Eu nunca tinha liderado, então foi uma doideira. E hoje em dia, para mim, é uma das maiores realizações minhas, que todo mundo que foi meu liderado direto, dentro da gerência, saiu para cargo de diretor ou para cargo de núcleo, que é como se fosse um acima da empresa júnior, então todo mundo conseguiu atingir esses objetivos. Mesmo que não tivesse batido a meta, eu bati a meta, mas isso para mim foi o diferencial. Mas uma coisa que eu acho bem incrível, eu até aprendi um pouco disso no ENEG, Encontro Nacional de Empresas Júniores, que basicamente, dentro de comunicação e liderança, você não é o mesmo líder para todo mundo, você não é o mesmo comunicador para todo mundo. Cada pessoa tem um estilo e um jeito diferente. E isso é algo muito complexo, porque você basicamente liderava 8 pessoas, eu tinha direto e 3 indireto. Então, dentro do dia, eu tinha que ter no mínimo 8 Pedros para estar liderando, cada uma comunicação diferente, cada uma liderança diferente. Aí eu tinha meu time, né, de diretoria, que eu tinha que fazer um de frente de cada um. Aí tinha em casa minha namorada, aí tinha o Daniel, que é meu sócio. Então, eu ficava meio que perdido um pouco às vezes, e eu perdia no personagem, digamos assim. Porque eu não sabia, aqui é o cara, como é que eu sou aqui, como é que eu vou ser aqui. E isso era muito difícil num tempo rápido, como empresa júnior, que é 4 meses só de gestão. Então a pergunta é, como que a gente consegue manter a nossa essência no dia a dia, sabendo que a gente precisa ser, entre aspas, pessoas diferentes, líderes diferentes, comunicadores diferentes, até escutadores, né, diferentes para cada pessoa no decorrer de 24 horas, por exemplo. O Amazio tem toda a razão. A liderança, ela é situacional. E ela é sempre situacional. Aquele líder antigo que dizia, eu sou assim, o time que se adapte a mim. Ou aquele treinador da época do esporte, que vai lá e dá a bronca em todo mundo igual. A certeza que ele tem é que ele vai errar com alguém. Então, se ele der bronca para um jogador e o jogador era o que ele precisava ouvir, ele vai crescer a partir dessa bronca? Ótimo. A mesma bronca para um outro jogador vai desmoronar. Então, da mesma forma que eu, como professor, entendo que meu papel ali é servir os meus alunos para que eles aprendam e não para que eu ensine, o mesmo vale para a liderança. O papel do líder é servir o seu time. E para isso ele tem que se adaptar para as características de cada um. É sempre sobre o liderado. É sempre sobre o outro e não sobre si mesmo. Então, quando eu estou no papel de liderança, adaptar-me à comunicação, à forma de agir, isso vai exigir que eu aprenda a ouvir, que eu entenda a motivação de cada liderado, que eu seja humilde o suficiente para reconhecer que eu estou ali para servir. Não sou eu que tenho 20 pessoas no seu time, são as 20 pessoas que me têm.
Então eu é que devo me adaptar a elas. Então por isso que muitas vezes o pessoal quer ser líder porque tem um potencial, tem um status, em voz, influência. Não entenderam a essência da liderança, que é sobre o liderado, sobre a nossa capacidade de nos adaptarmos. Por isso que a escutatória é chave nesse processo, porque se eu preciso me adaptar a você, a primeira coisa que eu vou fazer é criar espaço para você me dizer o que você gosta, como você se motiva, para que eu então possa reunir informações para então poder servir você melhor, Total. me comunicar melhor e transmitir melhor a mensagem. Este é um aprendizado importante. É sempre sobre o outro. É nunca sobre mim. Quando eu coloco o meu ego como sendo prioritário, eu provavelmente vou cair em alguma armadilha. Como o Ryan Holiday diz, nosso autor aqui, mais um autor que a gente cita aqui, é o quê? O ego é o seu inimigo. Até a tradução talvez não seja a melhor. A tradução não é que o ego é seu inimigo. O egocentrismo é o seu inimigo. Você colocar o seu ego à frente, por exemplo, do seu time, por exemplo, de qualquer outro elemento que não seja quem você está servindo. Agora, o ego em si, o ego, é apenas uma ferramenta. Assim como o dinheiro. Dinheiro é uma coisa ruim? Não, dinheiro é uma ferramenta. Você pode usar para fazer coisas espetaculares ou para achar que você é melhor do que alguém. Porque você tem o carro tal, você tem a roupa tal. Assim como o ego. O ego pode ser uma ferramenta que vai permitir que você sirva os demais, que você esteja presente, que você não acredite nos seus pensamentos. Ou pode ser que o ego faça com que você se ache o cara, a cara, a pessoa mais espetacular. Você não entendeu nada. E aí, sabe o jogo da vida? Aquele jogo de tabuleiro, o jogo da vida? Sim. Imagina que o jogo da vida de tabuleiro fosse a vida. E aí você chega lá na última casa do jogo da vida, é escrito lá, sucesso. É o que todo mundo quer. Ninguém quer ser miserável, mal-sucedido, pobre, financeiro, não financeiramente. Todo mundo quer ter sucesso, em todos os aspectos do sucesso. A definição de sucesso varia para cada um, mas sucesso é uma coisa que todo mundo quer. Só que aí você está jogando o jogo da vida, e aí na penúltima casa, a última é sucesso. A penúltima casa, se você cair nela, está escrito lá, vaidade. É a penúltima casa antes do sucesso, vaidade. E o que está escrito na casa vaidade? Você vai ler lá, você caiu, volte para o começo. Vai começar tudo de novo. Não entendeu nada. A vida não é sobre você. A vida é sobre quem você serve. Como que você impacta a vida das pessoas ao seu redor, sejam elas quem forem. Caramba, fico até arrepiado num comentário desse, porque de fato, eu gosto muito, tem até um conceito filosófico, que dá até no Retorno, que aí é de Nietzsche, né, que ele falava, se você vivesse uma vida exatamente igual à tua hoje, seria motivo de felicidade, de exaltação ou de angústia? E eu acho que um dos problemas que eu pelo menos tenho um pouco dessa mentalidade de constantemente me questionar como tem sido a vida que eu tenho levado, para ver realmente o caminho que eu preciso trilhar a partir de agora. Porque a gente fala do jogo da vida, mas a vida é uma só, né? Aí, assim, pelo menos no momento atual que a gente tá, né? Eu não sei qual que é a crença das pessoas, mas a gente tem que saber aproveitar o melhor da vida que a gente tem no dia atual. Enfim. E Vabo, a gente tem um bordão, a gente já tá chegando no final aqui do nosso episódio, e tem algumas coisas que a gente faz, você vai entender mais, mas o primeiro, que é uma coisa um pouco meu, assim, que é a pergunta aleatória. A gente já falou sobre oratória, a gente já falou sobre liderança, a gente já falou sobre escutatória, mas eu queria fazer um condensado de tudo isso aqui. E a pergunta aleatória é, se você fosse um treinador ou alguma profissão aleatória que teria que lidar com pessoas, qual profissão seria? Pode ser bem aleatório mesmo, tá? Qual profissão seria e por quê? E como você acha que essas habilidades que você adquiriu, o conhecimento aí de um todo, te ajudaria a cumprir essa missão? Eu adoro perguntas aleatórias. Pode ser a minha profissão ou tem que ser uma profissão diferente da que eu tenho hoje? Não, tem que ser uma profissão diferente da que você tem hoje, porque diferente. senão não vai ser tão aleatório. Entendi.
Inclusive, eu acabei de usar uma técnica de oratória aqui que foi ganhar tempo a pensar. Eu Boa. sabia que tinha que ser diferente, mas eu fiz a pergunta de novo. Então a gente vai desmascarando aqui algumas das técnicas. Mas se você não contar muito, a galera nem percebe. Então, se eu pudesse ter uma outra profissão, não fosse a minha profissão atual, mas que seguiria com essas mesmas habilidades, eu acredito que eu seria jogador de xadrez. Xadrez. Interessante. Por quê? Porque é um grande hobby, uma grande paixão que eu tenho. E o xadrez ele é um grande oráculo. Ou seja, se a gente olhar o xadrez apenas pelo âmbito do jogo, ele, beleza, tem uma série de características e tudo mais. Mas se a gente expandir um pouco esse olhar e perceber o xadrez como sendo um grande oráculo do nosso dia a dia, quando eu jogo xadrez eu consigo entender claramente meu autoconhecimento, minha inteligência emocional. E é um jogo que, por mais que seja individual, também tem muita interação com... Eu tenho um treinador, por exemplo, de xadrez hoje. Então, com isso, dá para tirar muitos ensinamentos sobre como que eu lido com paciência, com estratégia, com inteligência emocional. Então, essa seria a minha escolha. Eu poderia ser um treinador de xadrez e, consequentemente, um jogador de xadrez. Esse seria o meu sonho. Infelizmente, eu não nasci com habilidade técnica desde criança, porque hoje em dia os grandes mestres viram com 11, 12, 13 anos de idade, já tem um talento enorme e já viram os melhores do mundo. No Brasil, por exemplo, só existem 15 grandes mestres. Dos 200 milhões de habitantes, só 15 pessoas conseguiram chegar no estágio mais alto, sendo que um deles, um dos mais antigos, ele chegou a ser terceiro lugar do mundo na década de 70. Terceiro no ranking mundial na década de 70. Então, é um grande esporte da mente. Eu considero que seria, na pergunta aleatória, foi a que me ocorreu. Pô, perfeito. Cara, Inclusive... Pode falar, Dani. Não, pode falar, tranquilo. Não, eu ia fazer aqui o desafio, né? Porque eu também estou estudando xadrez e eu vou querer uma partida de xadrez. Vou mandar lá o link no Instagram. E você está curioso para saber de quanto o Vabo me ganhou, eu passo para vocês depois aqui o resultado dos nossos stories. Porque agora está feito o desafio que eu também estou estudando sobre xadrez. Só não pode tomar o mate do pastor, Pedrão, senão vai ficar triste pro teu lado, Não é isso? Desafio aceito. Desafio aceito. Eu jogo no Lichess, não sei se você joga. Conheço. O Lichess que é uma comunidade open source, bem legal lá o jogo. Depois me fala e a gente combina uma partidinha. Mas pode ser que eu perca do Gamai, então tem essa possibilidade também. Só tem uma forma de descobrir, né? E acho que é botando a prática aí em dia. Então já fica aí a possibilidade. Mas enfim, pode continuar aí, Pedrão. Boa, galera. A gente está aqui, né, caminhando pro fim do podcast, mas eu queria, antes de entrar na nossa pergunta final, a gente falou muito, né, sobre essa questão de viver a vida, e eu sou muito fã da logoterapia, é algo que eu sou extremamente apaixonado, que é mais ou menos uma corrente terapêutica, né, do Viktor Frankl, que ele tem a seguinte frase, que eu acho muito legal: viva como se estivesse vendo pela segunda vez, e como se na primeira estivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Cara, quando eu vi essa frase, minha mente bugou, porque eu falei, cara, o que eu faria agora? Porque, tipo assim, a gente vai tomar uma decisão, uma decisão errada, e a gente já tivesse tomado essa decisão errada, a gente tomaria uma decisão? Aí quero deixar vocês com essa reflexão, né, depois desse papo que o Vabo trouxe do jogo da vida. Mas, Vabo, a gente tá aqui agora caminhando pro fim do nosso podcast, e eu sou muito fã de um livro, que é Roube como um Artista, e eu roubei essa pergunta do Joel J. Se você tivesse que fazer uma frase, um conselho, uma dica para todo mundo do mundo, ao mesmo tempo, qual que seria e por quê? Botar aquela frase no outdoor, né? Aquela frase no outdoor. Muito bom. Minha frase seria uma frase que é um conselho, que é uma orientação, que é: encontre o seu Dharma. Não peguei. Eu tô na curiosidade, perguntar se o que é o Dharma, ou se eu deixo aí com curiosidade pra galera pegar. Aí nós vamos ter que ter outro podcast enorme, mas vocês sabem que meu papel aqui como professor é sempre plantar a semente
para que vocês possam continuar estudando e aprimorando. Dharma é um conceito oriental. A palavra ela está em sânscrito, e aí por estar em sânscrito, que é um idioma complexo, antigo, parece um negócio mega hiper sofisticado, mas a ideia é exatamente o contrário, é trazer isso para a nossa realidade. A tradução de Dharma seria algo como, não tem a palavra exata, mas seria um mix entre caminho, propósito, ação correta, um pouco daquele Ikigai japonês. Então é um mix disso tudo. Porque no momento, o momento em que você vive, o daimon dos gregos também, que é aquilo que você vive de acordo com o seu daimon, ou seja, de acordo com o seu eu interior, se você encontra isso, se você desenvolve isso, descobre o seu talento e você vive de acordo com isso, certamente sucesso e felicidade são consequências naturais. Mas a causa é acordar todo dia de manhã, entendendo o porquê que você acordou de manhã e com isso poder oferecer ao mundo a sua melhor versão. Tudo isso resumido na palavra Dharma, D-H-A-R-M-A. E a base da literatura, então, para deixar aqui a literatura recomendada para vocês, esse livro aqui, chama-se Bhagavad Gita, um livro que foi escrito há aproximadamente 6.000 anos, e é a base da filosofia hindu. Tem um pouco de religião e espiritualidade. Quem não quiser ir por esse caminho, apenas interprete o livro como sendo uma arte de viver. Talvez foi desse livro que os estoicos beberam da fonte. Legal. Nossa, legal. Caramba, que legal, velho. Eu já sou fã de estoicismo por natureza, então já até anotei aqui no post-it que com certeza eu vou pegar pra ler. Vabo, genuinamente eu queria agradecer assim, a disponibilidade, né? Foi um momento incrível, tanto pra mim quanto pro Pedro. Espero que pra vocês que tenham ouvido também, porque de fato isso aqui não foi só uma aula sobre comunicação oratória, mas eu acho que foi uma aula sobre vida, né? Se a gente pegar um pouquinho desses aprendizados que a gente teve a oportunidade de absorver aqui, a gente consegue ver o quanto que isso pode impactar no nosso caminho lá na frente. E aí, já deixar em espaço em aberto, se a galera quiser te procurar em alguma rede social e ser ainda mais impactado por você, Vabo, onde eles podem te encontrar, cara? Que pena que tá terminando o nosso papo. Eu tava com a agenda bloqueada para vocês até meia-noite. Não sei se a gente ia continuar falando. Já que tá assim, pô, por mim tá tudo bem. Assunto não vai faltar, entendeu? Se deixar, a gente vai embora. Mas, ó, prazer enorme. Obrigado pelo convite. Muito bom ver o que vocês estão fazendo. Principalmente a energia, a disposição. Me transmitiu que vocês estão no Dharma de vocês. Então, isso é muito legal. Quem quiser continuar conversando, dialogando, quem quiser perguntar coisas, vai ser um prazer poder recomendar outros materiais, esclarecer dúvidas, recomendar próximos passos também. Só mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, @vabo23, V de Vitória A, B de bola O, 23, Vabo23. Recomendar aqui também para vocês o blog do Vabo.com, meu blog em que eu reúno lá artigos e recomendações diversas de séries, livros, TEDs, podcasts, de variados temas categorizados, catalogados para vocês. Então, uma grande satisfação. Quem quiser me dar a honra também de ser meu aluno, imersão de oratória, imersão de gestão de pessoas, que eu faço junto com o Bernardinho, técnico de vôlei, o Basaglia, CEO da Michael Page. Uma grande alegria poder compartilhar. E parabéns pelo trabalho de vocês. Sou super fã. Contem comigo sempre e vamos buscar o nosso Dharma. Ô, Vabo, isso aí que você falou é sacanagem, cara. Arrepiou até o cabelinho da minha cabeça e nem tem muito pra ser dito, tá? Até o cabelo que não tem. Exatamente. E galera, se você nos acompanhou até aqui, não se esqueça de dar aquele like nesse episódio em si, seguir o nosso canal no Comunicação. Quem quiser me procurar nas redes sociais é Daniel_Feg e o Pedro Guamá, o único que há. E para deixar de pontual, né? Mais um prazer enorme acompanhar vocês aqui no nosso ComunicaCast. Caso queira seguir também o Instagram, onde a gente traz um pouquinho de alguns outros temas relacionados à comunicação, oratória e afins, pode colocar lá, @comunica__ação. Vai ser um prazer manter essa conversa e esse papo lá na frente também. No demais, muito obrigado por mais um episódio. É sempre um prazer contar com vocês aqui e tchau!